Eu tinha passado hoje à tarde aqui, tinha mostrado que Minas já pertence ao presidente Bolsonaro. Já está ali no caso sacramentado. O presidente Bolsonaro esteve em Minas Gerais hoje. O que nós precisamos é reforçar o apoio cada vez mais. Um votinho faz toda a diferença, meus amigos. Um votinho faz a diferença. E hoje, vários prefeitos de cidades onde, por exemplo, o presidente Bolsonaro acabou perdendo para o Larápio no primeiro turno, já trazem aqui aquilo que eu estou comprovando para vocês, é o segundo maior colégio eleitoral. Cidades mineiras onde Lula ganhou, né, prefeitos já trazem, ali no caso, a vitória do presidente Bolsonaro, virada histórica. Vai ser a primeira vez no nosso país que a gente vai ver um candidato à presidência que perdeu no primeiro turno vencer no segundo, pode ter certeza. E para que isso aconteça, nós, conforme eu venho falando sempre aqui, não podemos ficar fazendo carinha de nojo, porque eu tenho rivalidade com aquele, eu não quero apoio. Não, meus amigos, é momento de união, porque os mais nefastos, perversos desse país se uniram. É o sistema contra um homem apenas, que deseja, né, realmente transformar essa nação, e agora nós temos tudo para o nosso país avançar, para o nosso país vencer e ser uma das melhores, maiores nações do planeta. O nosso problema, no primeiro mandato do presidente Bolsonaro, que acaba agora, eram, né, aquelas alianças que sempre tentava travar minorias, porque o presidente Bolsonaro tem sempre teve a maioria, só que minorias com ações na justiça. Isso acabou atrapalhando muito o desenvolvimento do país. Não atrapalhou o presidente Bolsonaro, não atrapalhou ele, atrapalhou o país, atrapalhou a nossa nação. Nós estamos vendo um corrupto de marca maior querendo voltar à cena do crime, como diz aí o vice dele, o ladrão de merenda. Olha só, nas mãos de quem a gente vai entregar essa nação? Uma campanha totalmente vergonhosa, mas nós vamos conseguir atravessar todos esses percalços, todas essas dificuldades. Hoje o presidente Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro, mais milhares de pessoas. Em Minas, mais milhares de pessoas. A gente fica até muitas vezes, né, reticente. Como que um homem desse pode perder? Como que um homem desse perde? Mas é fazer o nosso trabalho. E também a gente não pode ficar lamentando. A gente noticia, não pode ficar lamentando. Que Moraes isso, Moraes aquilo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas agora, né, a gente tem um caminho muito melhor do que nós tínhamos antes. A maioria do Senado é nossa. A maioria da Câmara dos Deputados é nossa. O que nós precisamos é fazer acontecer a partir desse momento. Tenho vários fatos, várias notícias, preparei um conteúdo bem bacana aqui para vocês. Vai compartilhando esse vídeo, é importantíssima a participação de todos. Naqueles grupos de política do presidente Bolsonaro, é a hora realmente da gente fazer acontecer. É só pegar o link e joga em qualquer grupo, meus amigos. No grupo, o meu canal, diversos bons canais que nós temos aqui, são muitos. Então eu peço a participação de vocês, se inscrevam aqui no canal, botãozinho vermelho, clicou, pronto, já está fazendo parte da nossa família, ativem o sininho, chega todas as nossas notificações de vídeo. No campo de comentários, apoio ao presidente Bolsonaro, aquela mensagem com todo carinho, solidariedade, é um capitão que não desiste da sua nação, não desiste do seu povo. É expressar tudo que a gente sente aqui pelo nosso presidente. Porque a luta que esse homem está enfrentando, poucos, meus amigos, têm coragem de enfrentar o que ele vem, ali no caso, né, passando todo tipo de absurdos, tendo que muitas vezes engolir goela abaixo todo tipo de, né, absurdos e subterfúgios que essa esquerda utiliza para tentar tomar o nosso Brasil de assalto. Quando a gente fala em momento de união agora, é imprescindível. O lado de lá só quer trazer retrocesso. Sim, vai ter uma ditadura pesada aqui, um socialismo. O Lula não tem mais nada que o impeça. Ele conseguiu, através da justiça, fazer com que tudo isso acontecesse a favor dele, no caso, justiça. Mas agora ele não terá, por exemplo, a maioria para poder fazer isso, mas a gente sabe o momento que a gente atravessa.
Vamos dar tudo que a gente pode para conseguir, né, no dia 30 ali, a gente comemorar muito após todo esse processo difícil que a gente está enfrentando. E a gente vai conseguir vencer, sim. Olha aqui, ó. Cidades mineiras, onde o Larápio venceu, já acredita na virada do presidente Bolsonaro. Apoio do governador Romeu Zema foi considerado fundamental pelos chefes dos municípios. Prefeitos de cidades mineiras, onde Lula ganhou, já trazem a vitória do presidente Bolsonaro. Aqui a prefeita do PSD, de Vargem Alegre, pouco mais de 300 quilômetros de Belo Horizonte, ela deu uma declaração importantíssima. Olha o que ela traz aqui. Segundo a prefeita, a maioria do seu município escolheu Lula porque o petista vendeu soluções fáceis para problemas complexos. Essa é a história da picanha de Lula. Ela traz aqui, ó, são pessoas simples. Lula veio com um discurso apelativo, prometendo picanha. Um absurdo. Mas o presidente Bolsonaro tem propostas concretas e reais. A prefeita de Santa Bárbara do Leste, por exemplo, vê o apoio do governador Romeu Zema como fundamental para a chave do presidente Bolsonaro conseguir superar o Lula. Agora, a gente tem a informação, né, que foi colocado hoje, o nosso querido Paulo Scaff, ex-presidente da Fiesp, também na campanha pelo presidente Bolsonaro. O Romário, que muitos falavam, não, o Romário não vai apoiar, o Romário tá neutro e tal, já tá vendo a importância de apoiar o presidente Bolsonaro. Não é hora de a gente ficar com rusgas. Que teve lá, no caso, o presidente Bolsonaro, né, no caso ali com o Daniel Silveira, tudo isso superado, os dois estiveram juntos hoje no Rio de Janeiro. É nesse momento que a união faz a força. O Lula não é aquele Lula de 2002, né, que eu nunca votei em Lula, graças a Deus, mas que muitas pessoas acham, né, o Lula tinha paz e amor. Para começo de conversa, ele nunca teve paz e amor no coração. Sempre foi muitas maldades e barbaridades. Mas agora, a coisa é realmente feia. As fake news não param do PT. O TSE, boca de siri, como que o Papa, né, o Lula colocando na campanha dele, em pleno rádio, televisão, que o Papa inocentou o Lula. Olha, fake news mais pesada que tem do que essa não há. Campanha de Lula afirmando que o Papa reconheceu a inocência do petista. O Vaticano desmentiu hoje essa barbaridade. Não teve Vaticano nenhum, Papa nenhum, declarando inocência por Larápio. Tá aqui, ó. A propaganda eleitoral petista tem apelado para todos os recursos para tentar convencer o brasileiro que Lula não cometeu crime algum. A maior fake news é a propaganda eleitoral dele dizer que o Lula não cometeu crime nenhum. O TSE, gente, é um escárnio com a cara do brasileiro, depois de tudo que esse homem cometeu, ele falando que é inocente e essas autoridades que a todo momento calam verdades colocadas pelo presidente Bolsonaro e as mentiras do Larápio trazem com os maiores fatos que realmente isso aconteceu. Ele fala para todos os cantos que o Bonner inocentou ele, que o STF inocentou ele, que o Papa inocentou ele. É contra tudo isso que a gente está enfrentando. E a gente não pode pegar e esmorecer nessa hora. Não podemos pegar e baixar a cabeça. Que é tudo isso que eles querem. Não é somente uma guerra de narrativas. É uma guerra de ânimos, é uma guerra de moral também, meus amigos. Aqui, o presidente Bolsonaro, hoje, na lata, na bucha, ladrão de merenda escolar, sobre o vice do Larápio. Olha aqui o presidente Bolsonaro, hoje no Rio de Janeiro. Aqui o que ele falou a respeito, né, do senhor merenda. Fala aqui, presidente, vamos aqui, estamos aqui pronto para ouvir o senhor. Vamos aqui observar. Tente ver a coisa como é feia. Um político, eu falo assim, né? Ter coragem de roubar dinheiro de merenda escolar. Óbvio que hoje, se eles entrarem no TSE, o TSE vai mandar falar que foi mentira, que nada disso aconteceu. Mesmo estando aí na Folha, se você puxar na Folha, na Globo, em todos esses locais ali, você vai ver a realidade. É assim que está caminhando. Todos os crimes praticados por Geraldo Alckmin, por Luiz Inácio Lula da Silva, né, agora,
conforme, né, o TSE, né, estabeleceu ontem, através do Ricardo Lewandowski, são todos verdadeiros, mas soa como uma tentativa falsa de desinformar. Eles não sabem mais o que dizer para poder tentar convencer a população que o Lula é essa alma honesta, conforme ele diz aí em todos os locais. É uns absurdos que a gente está enfrentando aqui. O presidente Bolsonaro, após essa visita no Rio de Janeiro, que levou milhares de pessoas, muitas pessoas, às ruas, um momento realmente lindo, maravilhoso. Olha o número de pessoas. Cidade maravilhosa, lotada, em apoio ao presidente Bolsonaro, onde ele esteve com o Romário declarou apoio a ele e tal. Assim vai caminhando a campanha do presidente Bolsonaro, sempre com essas milhares de pessoas. Sempre. Eu passei a tarde. Os estados-chave, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, já está ali fechado com o presidente Bolsonaro. Rio Grande do Sul também. Porque a gente tem que pegar nessa hora, meus amigos, reforçar o presidente Bolsonaro no Nordeste. Conforme disse, né, a prefeita mineira, né, muitas pessoas são enganadas por esse discurso fácil. Eu acho isso aí um absurdo, né? O Larápio apelando, uma cervejinha, uma picanha, você vai comer aquela picanha com a gordurinha bem gostosa, a gente vai comer. Gente, parece que na época do governo dele, todo mundo comia picanha ali, né, de manhã à tarde à noite, manhã à tarde à noite, manhã à tarde à noite. Isso aqui é a maneira mais chula e perversa de tentar enganar a sociedade, gente. É realmente lamentável que a gente esteja passando por esse momento. E todo tipo de apelação, porque sempre foi assim, né, que ele acostumou fazer as campanhas dele, sempre. Só que antigamente não tinha redes sociais para mostrar toda a verdade para a sociedade brasileira. Hoje tem. E embora, né, hoje quase todo mundo tem acesso, né, à internet, ao telefone, às redes sociais e tal, né, ele ainda consegue enganar aquelas pessoas mais humildes. É a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, em saúde. Né, o Brasil passava por uma época totalmente dificílima, sem hospitais, sem infraestrutura e tudo mais. Tanto é que a gente passou por aqueles perrengues na pandemia justamente pela falta de investimento na saúde com o PT que ficou 16 anos. A culpa sempre recaiu em cima do presidente Bolsonaro. Os covardes são desse jeito, né? Os covardes são assim. Eles culpam, né, realmente as pessoas que menos têm a ver com as barbaridades que eles praticavam no passado. Essa mídia totalmente ali desesperada. Aqui a nossa primeira-dama, eu achei aqui muito bacana, né? Hoje ela faz realmente parte fundamental da campanha do presidente Bolsonaro e é o que deixa esses elementos totalmente desesperados. Hoje ela colocou, né? O PT é o partido das trevas, só rouba e destrói. É importantíssimo a presença da primeira-dama porque ela consegue falar ali, né, com um grupo maior de pessoas, o eleitorado feminino, e mostra a união de um casal como é fundamental, principalmente nesse momento. E eles estão juntos nessa batalha para salvar o nosso país, para salvar a nossa nação. Trouxe aqui, ó, todos os estigmas, os rótulos estão caindo por terra. Quando falava que o presidente Bolsonaro não gosta de mulheres, por alguma fala, já pediu perdão, porque teve a declaração do presidente Bolsonaro aqui esses dias agora, né? Porque eu vou falar para vocês, um homem tem que ser muito homem para algumas vezes reconhecer o seu erro. Eu acho que cada um tem o seu jeito de comunicar. O presidente Bolsonaro, perto do Larápio, meus amigos, não tem nem comparação. Que Bolsonaro fala palavrão, que Bolsonaro ofende com as suas palavras. O Larápio está todo dia ofendendo Deus e todo mundo, principalmente a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa religião. Ninguém fala absolutamente nada. É óbvio, é o sistema fazendo a campanha por ele e para ele. Aqui a gente tem um presidente Bolsonaro, eu achei realmente, né, fantástico, uma baita lição de humildade. Olha aqui as palavras do nosso presidente, vamos aqui acompanhar, que realmente é um homem, né, extraordinário. Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu, humildemente, te peço perdão. É hora de superar todas as diferenças para proteger o futuro da nossa nação. Quero você junto comigo para continuar a transformação do nosso Brasil.
é um homem realmente fantástico. Eu cada dia mais admiro o presidente Bolsonaro, olha, todo dia nós acabamos aprendendo muito com o nosso comandante. Mais porque ele é o comandante aqui do nosso país, da nossa nação. Tudo que fazem contra ele, todo tipo de barbaridade, todo tipo de maldade, todo tipo de perversidade, até. Bolsonaro, depois do Rio de Janeiro, ele foi a Minas, recebido pelo nosso querido Romeu Zema, e vários prefeitos, esses 600 prefeitos que a gente está falando aqui, e milhares de apoiadores, muitas pessoas. Olha a presença do presidente Bolsonaro em Minas Gerais, realmente maravilhosa a campanha que o presidente está fazendo em Minas. O PT desesperado, né? Perdeu Minas Gerais. Olha aqui, por onde ele passa, lá no Rio de Janeiro, Minas Gerais, é o estado capital, né? Porque é o segundo que a gente vem falando aqui. Braga Neto também, ali o vice-presidente Bolsonaro, nessa hora tem muita força. O Romeu Zema, né, que é o coordenador de campanha do presidente Bolsonaro em Minas, vai fazendo, né, a sua parte. E o resto é com a gente aqui, meus amigos. O resto é com a gente. Mostrar tudo que o presidente Bolsonaro já fez e faz todo dia aqui pelo nosso país. Olha aqui, milhares de pessoas saudando o presidente Bolsonaro. Momento maravilhoso, magnífico. E hoje, né, no meio das várias entrevistas com o presidente Bolsonaro, hoje ele não descansou. Primeiro ele participou de uma, né, entrevista no canal de vários esportistas ali, ligado ao mundo do futebol, tal, milhares de visualizações, uma audiência fantástica. Quando ele estava no Rio de Janeiro, depois ele foi ali para um discurso, depois ele foi para Minas Gerais, depois ele participou de uma entrevista no canal da nossa querida Bárbara, tal. E nessas idas e vindas ele criticou a decisão de Alexandre de Moraes, pró-institutos de pesquisa, está direcionando os votos para o Lula. É a crítica que a gente faz aqui. É o sistema dobrando a aposta. Começou com o Conselho de Administrativo de Defesa Econômica e a Polícia Federal para investigar o instituto de pesquisa que ele, Moraes, fez. Não pode investigar. Ou seja, ele traz aqui, os institutos vão continuar mentindo. E nessas mentiras, quantos votos ele arrasta para o outro lado? Geralmente votam em quem está ganhando. 2, 3 milhões de votos. Parabéns, Alexandre de Moraes. Olha com as forças que o presidente Bolsonaro vem enfrentando. Aquela decisão que pegou todo mundo de surpresa ontem, né? Já era quase madrugada, era 11 horas da noite, a hora que o Alexandre de Moraes decidiu que os institutos de pesquisa não seriam investigados pela Polícia Federal. Enquanto isso, o TSE suspendendo até a propaganda de Bolsonaro que fala, né, do Lula, ladrão de celular e cervejinha. Coisas, vídeos que o próprio Larápio colocou, ele mesmo disse, ele mesmo trouxe, que não se pode punir jovens por causa de um roubo de celular para comprar uma cervejinha. Você acha que isso é exemplo para um presidente de uma nação, meus amigos? Isso é exemplo? O TSE proibindo também a propaganda. Foram aqui, ó, olha só, 37 vezes que o TSE atendeu os pedidos do Larápio e do PT para censurar propaganda eleitoral do presidente Bolsonaro. Agora, do nosso próprio presidente, foram apenas 6 vezes, 6 ações que o TSE concedeu para ele. Do Larápio, 37 vezes. Todas as verdades que se colocam contra o PT acaba sendo censurado pelo TSE. É que eu falo aqui, né? Tem que ter uma disposição muito grande para enfrentar tudo isso, para enfrentar todas essas barbaridades. Não é fácil. Imagina, cada decisão que o TSE dá, o presidente Bolsonaro, como deve ser difícil engolir aí todos esses absurdos. Aqui um morador da comunidade relata muito bem o significado, né, e faz um desafio para esse absurdo ali que as agências de checagem colocaram, que CPX, né, significaria complexo. Ali, tudo mentira novamente. É o que eu falei aqui. Enquanto o presidente Bolsonaro estava ali rezando na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, o Lula estava ao lado de elementos que não valem nada e com aquele boné que significa muito, ali no caso, as barbaridades que esse criminoso apoia. Vamos aqui ouvir o morador
aqui explicando. Ao contrário do que um monte de apoiadores do senhor Luiz Inácio aí vem dizendo que CPX é a abreviação de complexo do alemão. A realidade é outra. CPX significa complexo. Só CV. A sigla foi adotada pelos caras. Os caras que mandam no morro adotaram a sigla para se referir a todo o conjunto de comunidades que é de domínio. Tá certo? Não é complexo do alemão. Vamos ser franco, ok? Se é, faz o seguinte, então, o apoiador mete um boné CPX na tua cabeça e entra dentro da Vila do João com ele. Não tem nada a ver com o tráfico. Faz uma visita lá no São Carlos, pede pro Lula usar o boné CPX. Entra na pedreira com o boné CPX. Se sair de lá, meu irmão, então vocês estão certos. Tá vendo? As agências de checagem, que não checam absolutamente nada, né? Só checam notícias que são favoráveis ao mestre deles, né? É o fato. É uma barbaridade, mas a gente vai ter que passar por tudo isso, assim é o sistema. E os absurdos que a gente vem assistindo, que a gente vem acompanhando, é um maior do que o outro. Bem mostrado aí para toda a população brasileira. Ou seja, cai quem quer, meus amigos. Bem revelado. Olha o que esses manifestantes do PT já andam fazendo em ruas pelo nosso Brasil. Que nem está escrito aqui, não precisa gostar do Bolsonaro, só precisa amar o seu país, sua família e sua liberdade. Isso é uma pequena prova do que poderá acontecer todos os dias, caso o ladrão volte ao poder. Esses dias agora, olha o PT nas ruas brasileiras, aqui ó, no Nordeste, Recife, já começaram a botar fogo em todos os locais, principalmente depois, olha aí, depois que o Larapo, ali no caso, incentivou os seus militantes, né, naquele discurso, pode botar fogo sim, vamos queimar pneu sim, vamos invadir terra sim. Aqui ó, olha aqui a barbaridade. O pessoal do PT, olha aí, o pessoal do PT dançando. Tudo isso aqui de novo, todos os dias. Coisa linda. É isso, Brasil, que vocês querem? Imagina, lembra aquela, olha ali, ó, aquela algazarra que era o nosso país, que era a nossa nação? Realmente um absurdo total. Tudo que a gente passava, que a gente enfrentava, desses perversos, eles não tinham consideração com absolutamente ninguém. Ninguém. Fazia todo esse tipo de terrorismo. Era realmente terrível. Aqui, meus amigos, eu tenho, né, um vídeo realmente fantástico para mostrar aqui para vocês. Né? Quando a pessoa realmente, né, entende o que o Lula fazia para poder tentar convencer a massa de manobra dele, por exemplo, o MST, ali das loucuras, das doiduras que ele sempre protagonizou aqui nesse país, a pessoa acaba se libertando. Um ex-militante de Lula, um ex-militante do MST, que acabou acordando e vendo todo tipo de barbaridade que esse partido fazia aqui na nossa nação. Tá bem aqui, ó, sendo revelado para todo o Brasil. Pedro Pôncio, ex-integrante do MST, e presta atenção no que o Lula diz nesse vídeo. Eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Eu fui doutrinado nos acampamentos do MST para me tornar um militante da causa revolucionária. Vocês sabem muito bem que o MST é o Exército Vermelho do PT pela causa revolucionária. A palavra revolução, que está aí no discurso do Lula, ela significa, dentre outras coisas, o Estado totalitário, o fim da propriedade privada e a extinção da religião. Não é possível implantar a revolução, o socialismo, sem que seja derrubado de uma vez por todas o cristianismo, que é o maior opositor ao socialismo. A segunda coisa é que a palavra morte, né, a morte de um combatente não para a revolução. Eu ouvi isso muitas vezes durante a minha infância. Isso significa que a morte é sempre um instrumento da causa revolucionária. Seja se o oponente morrer, seja se eu der a minha vida pela causa, ou seja se todo um povo morre de fome. Desde que o socialismo e a revolução sejam estabelecidos, o resto não importa para a causa revolucionária. Eles têm que saber que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu e poderão queimar os pneus que vocês tantos queimam, fazer as passeatas que tanto vocês queimam, fazer as ocupações no campo e na cidade.
Vocês são mais inteligentes do que eu. Obviamente um recado velado dizendo: vocês do MST podem ir aonde eu não posso ir. Podem e devem fazer aquilo que eu não posso fazer. E a última parte do discurso, se eu estivesse no MST, eu interpretaria basicamente: estou dando carta branca para vocês queimarem pneu, invadirem propriedade privada, seja no campo ou na cidade. Agora eu falo para vocês. Imagina se essas palavras tivessem vindo do presidente Bolsonaro. Todos esses discursos, um pior do que o outro. Aqui uma coisa que eu achei bem legal, pra gente pegar e terminar o vídeo, pra gente ver a humildade do presidente Bolsonaro. Lembra o Fernando Holliday, ex, ali no caso do MBL? Muitas pessoas, ah, não, mas ele era do MBL, mas ele agora tá com o Bolsonaro, tá interessado. Olha o abraço do presidente Bolsonaro. É um homem que emociona a gente. Emociona a humildade dele, olha aqui, ó. Olha aí. Várias foram as vezes, né, que o Fernando Holliday, ali no caso, criticou o presidente Bolsonaro, mas também a gente ali fica contente e satisfeito pela humildade dele também ter reconhecido os erros. Porque esse aqui foi um abraço de reconhecendo o erro dele do passado. Diferentemente do tal do Dirceu, né, Dirceuzinho do MBL, né, o Renan, diferentemente de Kim Kataguiri, diferentemente de Mamãe Falei, todos esses perversos, o próprio Nando Moura. Isso aqui é bacana de ver, meus amigos, isso aqui realmente é legal, entendeu? De ambas as partes. Momento difícil que a gente passa. E essas pessoas que têm pelo menos um pouco mais de responsabilidade vendo a importância do presidente Bolsonaro. Até antigos, ali desafetos. Enquanto isso, olha aqui o vira-voto aqui funcionando, o Brasil acordando. Olha aqui os adesivos de Lula, o pessoal reconhecendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Já arrancando os adesivos dos automóveis. E qual adesivo que essas pessoas estão substituindo? Dele mesmo, do presidente Bolsonaro. Conforme eu falei no começo, o discurso de Lula é tentador. Mas nós que mostramos aqui, passamos informações, notícias, todos os dias, a gente sabe tudo que ele é capaz de fazer. Nós aqui estamos blindados e a nossa missão é passar a notícia para que mais pessoas fiquem cada vez mais esclarecidas. O lado de lá, meus amigos, olha, realmente só quer fazer maldade para o povo. E esse homem fazendo de tripas coração para fazer esse Brasil dar certo. E ele vai conseguir, pode ter certeza. Peço para vocês compartilharem esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, compartilhem, meus amigos. Fundamental o nosso apoio nessa hora ao presidente Bolsonaro. Um momento realmente de a gente juntar todas as nossas forças. E ele vai conseguir, pode ter certeza. Pode ter certeza, já conseguiu. Mas não podemos dormir de botina. Temos que fazer a nossa parte. Tá bom? Continuar batalhando cada dia. É um novo dia para a gente poder ali pedir voto para o presidente Bolsonaro ganhar com folga e tranquilidade, para a gente não ficar sofrendo lá no dia, né, dia 30, igual nós ficamos no dia 1º agora. Para ele já pegar a diferença ali cada vez, para ele pegar essa diferença toda ali, só aumentar, para a gente poder comemorar logo, né, o que todo mundo quer, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!